de lembrar, de agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade da gente tentar ser útil de alguma forma, né? E aprendermos juntos essa tarde aí de esclarecimentos, como nosso companheirinho ali colocou. E nos coube aí na tarde, noite de hoje, né? Nós darmos continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, que fala das penas e gozos futuros, né? O item que vai tratar da expiação e do arrependimento, que se iniciou com a questão 990 e vai terminar lá na questão 1002, né? E nós vamos hoje tratar das questões 997 até 1002 especificamente. Mas antes da gente começar, a gente vem aqui resgatando, né, que a partir da questão 990, Kardec vai lá perguntando aos espíritos onde esse arrependimento se dá, porque a gente vê nesse capítulo aí, Kardec preocupado em questionar a espiritualidade amiga, o que acontece com a gente quando chega lá no plano espiritual e para prestar atenção nas coisas complicadas que a gente fez quando estava aqui, reencarnado, né? E quando a gente percebia que as coisas estavam complicadas, como é que ficava? Será que era só lá que isso acontecia? Será que aqui também? Então ele vem perguntando para os espíritos, e os espíritos vão esclarecendo, né, segundo a visão da doutrina dos espíritos, que esse nosso arrependimento, geralmente vai ocorrer no plano espiritual, mas pode acontecer aqui no plano material, né, aqui no estado corporal, até pode. Mas até tem uma aula que o nosso companheiro altivo dá para a gente, quando ele fala dessa questão de prova e expiação, que ele diz, raríssimo isso acontecer aqui no estado corporal. Por quê? Somos espíritos ainda imperfeitos, a maioria de nós. A escala espírita mostra para a gente que nós somos imperfeitos porque nós temos a predominância da matéria sobre o espírito. Então a gente é muito atrapalhadinho. E nós até temos remorso, né? Inclusive, abrindo aqui um parêntese, no livro Consolador, o Espírito Emmanuel coloca para a gente, se não me falha a memória, o item 181, que fala, se não me falha a memória, ele vem falando para nós sobre o remorso, e ele diz que o remorso é a força que antecede o arrependimento. Então a gente até já tem momentos de remorso, fica assim meio borocochosinho, né? Mas o arrepender-se de fato é mais difícil por conta do nosso patamar evolutivo. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Então os espíritos vão nos esclarecendo que esse arrependimento, ele tanto pode se dar no estado corporal, como no estado espiritual, como no estado corporal, né? E é no estado corporal, na encarnação, que a gente vai buscar tentar se redimir desses erros, porque a consciência vai nos advertindo. E hoje aqui que a gente vai ter aí os jovens, né, que estão aí participando cada vez mais ativamente das tarefas da casa, e isso é uma responsabilidade, a gente fica feliz de ver esse aproveitamento de oportunidades, porque a casa oferece as oportunidades, mas a criatura só abraça se ela assim o desejar, né? Então, os jovenzinhos abraçar esta oportunidade, é muito bom a gente ver isso. E a gente parar para prestar atenção no que está acontecendo. Então, costumamos ficar aqui na nossa salinha, inicialmente, os médios, como norma da casa, e a gente tem o hábito de ficar prestando atenção nas músicas que eles estão cantando, né? Movimentando toda essa energia magnética, criando aqui um campo fluídico de harmonia, de paz, de equilíbrio. E a gente ouviu lá aquela musiquinha da reencarnação, né? Reencarnação, questão de justiça. E o que fala? Não vou cantar porque eles cantando é uma coisa, eu sou outra, é meio complicadinho. Mas ele, o que ele vem dizendo ali na letra? Se você errou aqui, volta para reconstruir. Eles estão cantando aqui, eles estão trazendo conceitos doutrinários. Através dessas músicas, algumas eles vêm repetindo, os compositores,
outro alguns grupos de jovens, né? Não sei se é o caso aqui, compõem algumas letras, todas com conceitos doutrinários, conceitos da doutrina espírita. E é exatamente isso que os espíritos vêm dizendo aqui. A gente volta para tentar redimir esse erro, volta para reconstruir. E nessa volta para a reconstrução, né, quando a gente percebe que perdeu a oportunidade, a gente desperdiçou as oportunidades, o remorso, estamos lá no plano espiritual, né, nessa questão de estar lá na espiritualidade. O remorso chega, a gente se arrepende, que a gente para ver e diz assim, caramba, já ter feito tanta coisa, deixei passar, né? E a gente quer reconstruir, a gente quer uma nova oportunidade. E nessa questão de querer-se uma nova oportunidade, a gente busca, a gente pede para voltar. Um livro da codificação que nos auxilia muito nesse entendimento de prova, de expiação, de arrependimento, é o livro Céu e Inferno, tá? Também, né, de Kardec. E existe na segunda parte desse livro várias mensagens, vários diálogos que haviam na Sociedade Espírita Parisiense, onde os espíritos eram evocados e eles vinham trazer a sua experiência no plano espiritual. Então, tem lá os espíritos são agrupados, né? Quem tiver curiosidade de conhecer o livro, quem já não conhece, de acordo assim com as características que eles têm. E tem um grupinho lá que se intitula, que a partir do capítulo 6, nessa segunda parte, que são os criminosos arrependidos. E existe um criminoso arrependido, que é o Benoit, que o que acontece com ele? É um monge que ele desencarna e ele coloca mesmo, né, que ele observa lá no plano espiritual, dentre tantos outros exemplos que tem aqui, que ele, puxa vida, deixou passar várias oportunidades, fez besteira e quer consertar. E aí os espíritos pensam, você vai consertar, quem está conversando com ele, né, o encarnado, diz assim, você vai consertar como? Eu estou aguardando, eu estou pedindo, vocês querem me ajudar? Peçam a Deus uma nova encarnação para mim. Porque ele quer construir novamente. Veio o arrependimento e ele quer construir. Por quê? Porque durante a nossa existência, né, nós vamos fazendo escolhas na nossa vida. Não tem jeito, a gente tem livre-arbítrio e vai escolhendo, né, aquilo que é mais adequado ou que deixa de ser adequado para nós, dentro do nosso grau de evolução, dentro do nosso grau de entendimento. E de acordo, essas escolhas, conforme a gente vai escolhendo, as escolhas vão gerando consequências, né, boas ou complicadinhas, né? E quando a gente escolhe errado, quando essas consequências, e aí a gente vai lembrar aqui da lei de ação e reação, quando essas consequências são consequências assim complicadas para nós, que a gente precisa reconstruir a questão, né, vai gerar uma prova. E essa prova, ela vai poder ser uma expiação ou não, né? E essa prova, para que serve a prova? Até para a gente tentar entender um pouquinho a diferença entre prova e expiação, né? Até o Altivo deu uma aula dessa para a gente. Para quem não sabe, o Altivo foi um dos fundadores da Casa Espírita que a gente frequenta lá no Rio de Janeiro, Centro Espírita Leon Denis. Ele agora está na espiritualidade, aquele bonitinho que está ali no retrato, quem não conhece, né? E ele fala sobre a questão da prova e da expiação. Então ele vai explicando para a gente que a prova, ela bota a gente para parar para pensar melhor a respeito das coisas. A gente faz determinadas besteirinhas, aí a gente diz assim, caramba, isso aí não tá bom, fica com remorso, né? É aquela energia que vai gerar necessidade de mudança, aí caramba, tá ruim mesmo, se arrepende. Quando a gente se arrepende, a gente quer se redimir com o erro. Nessa busca de se redimir com o erro, nós vamos gerar situações que diante de nós vão nos fazer parar para pensar, para ver se a gente aprendeu. Porque a prova, ela vai acontecer isso. Ou a gente vai mostrar que aprendeu, ou a gente vai mostrar que não aprendeu. Porque não necessariamente a gente está nos arrependidos e a gente aprendeu com a questão, né? E quando a gente aprende,
a gente começa a se envolver de uma forma, a gente vai ter, vai sofrer diante da questão, porque são lutas, são desafios, e a gente sofre, a gente passa as vicissitudes da vida corporal, a gente tem as nossas questões morais, as nossas dificuldades em relação às coisas, mas a gente vai ter aquele sofrimento suavizado, porque o próprio arrependimento que fez com que a gente aprendesse, suaviza aquilo ali. Aí a gente já pode espiar. Porque a gente ficou incomodado com aquilo, a gente quer espiar para reparar, porque é necessária a reparação. Como está lá no Céu e Inferno, capítulo 8 para a gente, no Código da Vida Futura, aquele livro que a gente mostrou aqui. A expiação, ela vai ser só aquela questão da gente mostrar que sabe fazer melhor, mas precisa o quê? Reparar. A reparação é que vai anular todos aqueles atos equivocados que a gente cometeu. Até exemplificando um pouquinho melhor essa questão aí da gente mostrar que aprendeu, né? Porque a prova tu pode mostrar que aprendeu ou não. O companheiro altivo, quando ele deu essa aula aí pra gente, ele traz um exemplo do Juscelino Kubitschek. Ele revela, né, para nós, pelo conhecimento que ele tem, que foi Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I, quando ele é praticamente expulso aqui do Brasil, né, quem conhece a história do Brasil, há um tempo atrás, tempinho atrás, ele praticamente tem que retornar lá para Portugal, porque o negócio aqui ficou esquisito pro lado dele, né? Teve o dia do fico e essas coisas todas, mas ele tinha mesmo era que voltar, porque não dava mais para ele ficar aqui. Depois do dia do fico, ele teve que voltar, né? Alegando que precisava tomar conta lá do trono em Portugal. O seu irmão tinha assumido o trono e ele chega lá, arruma uma trama, né, destrona o irmão e bota lá a esposa dele, uma das esposas dele lá no lugar. Moral da história, passa a perna no irmão, né? Então, o que o Altivo coloca, né, revela pra gente? Juscelino, quando reencarna, tem aquela questão do golpe, né, em 64. Ele poderia ter tomado uma atitude onde ele poderia ter armado ali, ter feito, né, na Revolução de 64, encabeçado uma reação contra os militares, né? Mas ele na hora parou para pensar, lembrou, né, do que ele tinha experimentado, vivenciado com Dom Pedro I, essa segunda revelação que ele traz para a gente aqui. E aí o que ele faz? Ele não vou encabeçar nenhuma rebelião contra eles, não. Toma aquela atitude. Então, quando ele traz essa revelação para nós, né, traz essa explicação para a gente, mostra que a criatura ali, isso é trazendo a visão espírita, tá? Ele aprendeu com a prova que ele tinha passado. Ele estava ali passando por uma prova, ó, novamente, você vai estar com poder nas mãos, vai estar com comando nas mãos, vai poder criar uma rebelião e tirar alguém do lugar, mas ele prefere não fazê-lo. Por quê? Porque da outra vez ele já tinha feito, ele viu que não foi a atitude adequada, que ele não precisava ter agido daquela forma. Então, e estava espiando? Então, eu tive revelado para a gente, não estava espiando, são apenas provas, né? A expiação, ela vai acontecer à medida que aquilo vai se tornando um sofrimento, um desconforto para a gente, e a gente quer, de qualquer forma, de maneira consciente, né? A gente quer, de maneira consciente, se submeter às questões que podem aliviar aquilo ali que a gente está passando, porque ele, de maneira consciente, não tinha prestado atenção nisso. E o Céu e o Inferno tem lá na sua parte quarta, a gente falou que ele tem vários grupinhos de mensagens que são trazidas. A gente trouxe algum exemplo dos criminosos arrependidos, e tem um grupo de mensagens que são de expiações terrestres. E o que a gente observa ali? Tem o caso Marcel, né, que é um menino do número 4, é um menininho que ele reencarna uma questão muito dolorosa em relação à doença que ele tem, mas ele enfrenta com dignidade. Ele é que acaba dando lição de moral para os médicos, para todo mundo que vinha lá, que ficava, ai meu Deus, indignado. Ele acaba sustentando e consolando as pessoas. Tem o caso também do mendigo Max, porque a gente dá só o exemplo assim de uma criança, né? Então tem um mendigo que na encarnação anterior, ele tinha sido um poderoso e fútil senhor, né? Orgulhoso.
Ele se arrepende lá na espiritualidade, reencarna pobre, fica órfão, né? Com 40 anos ele adoece, ele vai mendigar até os 50 anos. Aí quando ele vem dar a mensagem, ele vem e diz assim, olha só, eu agradeço a Deus porque Ele me deu coragem de sofrer por ter superado isso. E aí a gente observa o quê? O espírito está consciente daquela necessidade que ele tem. Ele consegue superar aquilo aí. Então, a expiação, ela é consciencial. O céu e o inferno, em todos os casos, todos os exemplos que tem aqui, de diálogo dos espíritos desencarnados que demonstram passar por expiações terrestres, demonstram o estado de consciência do espírito em relação àquela questão ali. Porque ele está passando pela prova, né, está tendo o seu sofrimento suavizado ali naquele momento, porque ele sabe exatamente que necessita daquela situação. E quando a gente não aprende, passa pela prova, que deveria gerar um aprendizado, botar a gente para pensar, né, e não consegue aprender, a gente sofre e não tem condição de expiar. Então, olha só como é que a gente se equivoca a respeito do entendimento, né? Aí a gente acha, às vezes, ainda pensa ao determinadas questões a respeito da criatura que está passando por situações complicadas, está expiando, e não necessariamente, porque a expiação ela tem que ser consciencial. E ela tanto pode se dar no estado corporal como no estado espiritual. Os espíritos revelam isso para a gente na questão 998, né? Por quê? Porque o que é expiar? A gente, quando pega ali o dicionário de filosofia espírita, do Palhano Júnior, ele vem trazendo ali, o Palhano vem trazendo o raciocínio dele em torno dos conceitos espíritas, né? E ele coloca para nós lá, olha só, é ato ou efeito de sofrer as consequências dos erros cometidos. Ora, esse ato e esse efeito de sofrer essa consequência só se realiza porque eu demonstro estar consciente de que eu preciso daquilo. A minha consciência grita que eu preciso modificar aquilo. E isso tanto pode acontecer durante a existência corporal, como os espíritos revelam na questão 998, através de todas as vicissitudes da vida material, de todas as questões materiais que a gente passa, ou na vida espiritual, né? E aí na vida espiritual você diz assim, mas a gente perdeu o corpo físico, como é que fica? Existem as questões morais. Além das questões morais, existem as percepções que às vezes o espírito fica, né, a se atormentando lá no plano espiritual, porque ele se acha muito ligado às questões materiais, e aquilo acaba se tornando para ele um tormento tão intenso que ele acha que está passando por uma questão como se estivesse na matéria, sem estar. E torna-se um tormento moral para ele aquilo. E também existe aquelas questões mesmo relacionadas aos sentimentos, né? As fragilidades, ao arrependimento, sem conseguir se dar conta de que precisa resgatar. Um exemplo dessa situação interessante, o livro do Céu e Inferno é muito rico para poder nos auxiliar a pensar sobre isso. Num outro grupo de mensagens, né, de diálogos que tem com os espíritos, retornando aí ao capítulo 6 dessa segunda parte do livro Céu e Inferno, que fala dos criminosos arrependidos, tem um espírito chamado Verger. É um jovem padre francês. O que ele faz? Ele era muito humilhado pelo superior dele. Só que o superior era daquele jeito, porque ele era daquele jeito mesmo, sabe? Sargentão, brigão, cobrador. E o rapaz se sentiu humilhado, o monge, né, o padre, quer dizer, fica aborrecido, o que ele faz? Ele mata o superior. Ele mata. E quando ele é evocado, perguntam para ele, você está arrependido? Não, não estou não. Eu sei que eu não devia matar, porque eu aprendi nos estudos, né, que ele fez no catolicismo, que matar estava errado, mas ele não estava arrependido não. E sabe por que ele não estava arrependido? Porque ele disse, eu matei porque ele me humilhava. Então eu tinha o direito de fazer isso. Então olha lá, o espírito, mesmo no plano espiritual, fez a coisa errada, sabe que está errado, mas não está arrependido, está vendo a diferença? Então, enquanto a criatura
não demonstra, né, aquele arrependimento, ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, ele vai expiar como? Ele não vai nem saber, não vai aproveitar a oportunidade, né? Então ele ainda precisa apenas ir passando pelas provas. Uns 3 dias depois, que aí você sabe como é que a gente pode, né, conversando com o encarnado, como é que a gente pode fazer para a gente te ajudar? Aí você assim, dá para fazer prece, é bom fazer prece para você? A prece sempre é bom, né? Ele como padre, ele não ia dizer que prece não era bom? Não, faz prece sim. Então os espíritos encarnados vão fazendo prece por ele, para que ele se redima daquela situação. Quando ele é evocado 3 dias depois, ele já tem uma outra fala, né? Aí eles perguntam, e agora? Você está se reconhecendo melhor aí no plano espiritual? Aí ele diz, né? Agora eu sei que eu não sou mais desse mundo e eu lamento o que eu fiz. Então ele já tem outra postura, né? E ele diz, eu estou sendo punido pela minha consciência. Aí a consciência já começa a caducar, né? Cutucar. Aí ele começa a se arrepender. Então é para mostrar como isso vai acontecendo com a gente lá na espiritualidade, para poder voltar e reestruturar a questão, né? E aí ele vai dizendo, eu espero ter a oportunidade, né, de domar as minhas más paixões para eu poder me ressarcir com a lei novamente, né? Então, a gente vê aí que no plano espiritual, o que aconteceu com ele? Ele não se arrependeu. A partir do momento que ele sabia que estava errado, a partir do momento que ele começa a se arrepender, aí ele começa a sofrer, o sofrimento dele é moral. Que ele diz, caramba, eu não precisava ter feito aquilo. O orgulho, a maneira do outro lidar com ele, dentro daquela hierarquia que existia, e existe até hoje, né, dentro da estrutura do catolicismo, o desequilibrou, como Antônio de Aquino vem colocando aqui na nossa página inicial, né? Ele vem dizendo pra gente que a gente erra porque está no estado de inferioridade, né? E o que acontece ali conosco? A gente se desestrutura, né? O que aconteceu? A gente se desequilibrou, não está com a organização mental sadia, não está com o pensamento equilibrado, é a ausência disso. E essa nossa postura faz com que a gente tome atitudes diante da existência que muitas vezes seriam desnecessárias. E as atitudes e comportamentos que marcam o nosso perispírito, de tal forma que a gente chega lá no plano espiritual. Por conta ainda da nossa imperfeição, é raro isso acontecer no estado corporal. Acontece? Acontece, mas é raro, né? Até acontece. E quando a gente chega lá no plano espiritual, a gente vê, caramba, para que eu fui fazer isso? Não precisava. Foi desnecessário. Aí a gente começa a ficar querendo resolver aquela situação. A gente quer resolver de qualquer jeito, né? E fica assim, caramba, mas não precisava nada disso. E aí a gente tem o desejo de acertar e não errar novamente, né? Aí ele diz lá, para aquele que se arrepender, Deus oferece a bênção da expiação. Aí quando eu li isso, né, porque a gente que estuda, busca aprender os conceitos da doutrina espírita, para entender por que a gente está aqui, para onde a gente vai, por que a gente reencarna, a gente fica assim, caramba, a gente entende tudo errado, né? Porque a gente quando vê o outro passando assim por um sofrimento, ai, olha, coitado, está espiando, boa coisa, não faz, a gente não sabe de nada, a gente está julgando o outro sem saber de nada. Olha só, né? E aí Antônio de Aquino, que é um espírito de uma certa hierarquia, né, espiritual, um espírito bem superior a nós, ele vem colocar aqui para nós, é bênção, a bênção da expiação, né? Ele mais adiante coloca, é o estímulo que Deus nos dá para poder progredir de modo acelerado. E detalhe, a gente só expia se tiver condições. Se a gente não tiver condições, a gente vai estar passando por provas e mais provas, mas não vai expiar, porque a gente não sabe como lidar com aquilo. E Deus não nos coloca diante de situações que a gente não saiba lidar com elas, né? Ele pode até impor a existência, como é colocado aqui no Livro dos Espíritos, mas ele só vai nos permitir, né? Porque a expiação, ela vai depender mais da gente do que de Deus.
É a gente que precisa ficar incomodado com as coisas equivocadas que a gente realiza, né? E aí é a gente que vai pedir com todas as forças para voltar e se ressarcir com aquela situação, como o Benoit dá como exemplo aqui, né? Esse espírito que é citado aqui no livro Céu e Inferno, que ele diz para nós: puxa vida, vocês querem me ajudar? Então, poxa, pede para eu reencarnar, pede para eu voltar para a carne, porque tem questões que só na carne dá para a gente passar pela prova, só na carne, né? Existem situações que a gente na espiritualidade também não passar, você não tem um corpo físico. Então existem questões que só, né, na encarnação a gente pode se quitar e se ressarcir com a lei. A gente lá no plano espiritual não tem essa questão de estar passando frio, estar passando calor, não tem nada disso. Está tudo aqui, ó. A partir do momento que a gente controla isso aqui, não passa mais lá, está no nosso pensamento. Agora aqui não adianta nada de pensamento, porque o calor está aí e o frio está aí, na verdade. A gente pode ter o pensamento para se manter mais equilibrado, mas o suor vai pingar, né? Ou o frio vai arrepiar o braço, não é verdade? Então a gente parar para observar isso. E todas as vezes que a gente para ter um estudo, né? Para a gente meditar em torno, né, de que essa oportunidade, né, de ter um sofrimento suavizado pelo arrependimento, né, que gera aí a expiação, ser encarada como um estímulo de Deus para nós, é a gente parar para valorizar as oportunidades e as vivências que nós temos na nossa existência, por mais complicadinhas que elas possam parecer para nós. Sempre a gente tem que pensar que é uma bênção de Deus nas nossas vidas e que nós somos os colaboradores para que aquilo acontecesse. Porque nós somos os construtores do nosso destino, né? Leon Denis fala muito isso para a gente. O Espírito Leon Denis traz isso para a gente nas suas obras. E no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos nos revelam o que eles dizem. Olha só, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. E muitas vezes as coisas que acontecem com ele mesmo que arquitetou aquilo, não é Deus que chegou lá e falou, não, vai lá. A gente gosta de botar a culpa até no obsessor, né? A gente hoje estava pensando sobre o estudo sobre a cólera, né, lá na casa irmã, que é a casa de Eurípides Barçanufo, em Cardoso Moreira. E aí a gente estava comentando, o Espírito coloca lá para a gente acha que é o organismo que fica zangado. Por quê? Porque eu herdei um jeito esquisito do meu pai e da minha mãe. Não é o espírito. É o espírito que fica aborrecido, é o espírito que se equivoca nas escolhas e gera essa necessidade da reparação, porque o próprio espírito se cobra, nós mesmos nos cobramos, né? E aí, para a gente poder assim pensar na importância desse grupinho que está aqui junto a nós, que foi colocado aí, que vai estar aqui hoje juntos, né? Além de dar o início ao trabalho, iniciando aí o trabalho, que enquanto nós estamos aqui no salão, e eles estão trazendo aí essas músicas com conceitos doutrinários para a gente parar para pensar, que vai estar junto a nós aí no momento da sustentação do passe. Uma musiquinha também que eles estavam cantando, né? Que é do nosso companheiro Mileco, que está lá no plano espiritual. Ele fala lá, vocês não, nós somos uma canção, né, que Deus canta. E ele gostou de compor a gente. Quando essas musiquinhas forem tocadas aqui, não é só para achar bonitinho, porque eles são uma gracinha, né? É uma maravilha a gente saber que vai reencarnar e que vai ter essa galerinha toda por aí, né? Que a coisa não vai terminar por aí. E é responsabilidade nossa orientá-los para seguir a doutrina espírita de maneira adequada, né? Por quê? Porque as expiações e as provas estão por aí. Então nós precisamos, como mais experientes, chegamos na frente, dar-lhes a sustentação. Então que a gente lembre disso nos nossos momentos de fragilidade, de dores, como o Antônio Jaquino coloca aqui, né? Que é Deus nos dá a bênção da expiação para que a gente seja feliz. Se quitando com a lei, a gente fica com a cabeça tranquila e é feliz.
porque nós somos uma canção que ele canta e ele gostou de compor a gente, né? Guardemos isso no nosso coração na noite de hoje. Jesus nos abençoe e muita paz a todos.